Olá, graça e paz a todos, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um nessa noite, uma noite especial, onde você pode ouvir uma mensagem de esperança. Espero que essa mensagem venha falar ao teu coração e ensinar a tua vida, assim como tem ensinado a minha e falado ao meu coração também. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. A gente vai ler só 4 versículos, né? Na verdade, vamos ler 6 versículos, né? E queria que você acompanhasse comigo. Vai ser uma mensagem rápida, mas acredito que será uma mensagem edificante para a sua vida, amém? 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 100.000 ciclos de ouro e 10.000 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel cartas que dizia logo: Em chegada a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cure da sua lepra. Versículo 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Sabe, irmãos, tem algumas coisas interessantes aqui nesse texto que eu queria compartilhar com os irmãos. Na verdade, esse texto foi o meu primeiro texto que eu usei como em uma pregação. Eu acho que eu tinha 17, 18 anos de idade. E algo falou ao meu coração naquela época e vem ministrando ao meu coração ainda hoje em relação a esse texto. Alguns detalhes que eu queria compartilhar com os irmãos. Primeiro, que nós vemos que Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria, né? Porém, ele tinha uma doença, que era a lepra. Os irmãos sabem que em Israel, por exemplo, um leproso ele não podia ficar próximo ao povo. Ele tinha uma cidade, um lugar de refúgio, um lugar separado, né, do povo de Israel, aonde os leprosos tinham que ficar, porque era uma doença considerada impura. E as pessoas não podiam ficar perto ou próximo dos leprosos, né? Havia-se essa divisão, né? Havia-se essa separação dos homens que não tinham lepra para aqueles que eram leprosos. Porém, Naamã tinha lepra e era comandante do exército. É estranho isso, né? Mas é porque Naamã estava na Síria, não estava em Israel. Então, com respeito à lepra, fora de Israel, os leprosos não eram necessariamente isolados, eles podiam exercer suas atividades normalmente. Porém, eles tinham que ir lá atar os seus braços, né? Porque a lepra ela derruba, ela tira pedaços da carne, né? Então às vezes cai um pedaço da orelha, um pedaço do nariz, principalmente das extremidades, né? Os dedos, né? Dedos dos pés. E aí eles usavam lá as suas faixas, né? E visivelmente percebia-se que aquela pessoa ela tinha essa doença. Logo percebendo isso, irmãos, nós vemos no texto dizendo que saíram algumas tropas ali da Síria, né? Saíram da terra de Israel e levaram algumas pessoas cativas. Entre elas foi uma menina, uma garota. Não sabemos ao certo quantos anos essa menina tinha, se era uma garota jovem, se era adolescente, se era criança ainda. Mas o fato é que essa menina ela sabia que em Israel, quando uma pessoa tinha lepra, ela era isolada. Então ela sabia a gravidade da doença que Naamã tinha. Para ela, o conceito dela, poxa, não podemos ficar próximo dos leprosos. Então há uma separação. E por haver essa separação, eles sabiam, desde criança sabiam que aquela doença era uma doença ruim, era uma doença que judiava muito das pessoas, né? E ela toma a liberdade de chegar até a sua senhora, ela como escrava ali, ela como estando a serviço da mulher de Naamã, chega para ela, para sua senhora e fala: olha, tomara
que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, né? Ele o restauraria da sua lepra. Olha só, irmãos, a fé dessa menina, a certeza que ela tinha no Deus que ela cria, né? Então essa menina ela chega e fala para a sua senhora: olha, manda ele diante lá do profeta, que com certeza o profeta vai curar. E algo interessante aqui, né? Porque Naamã ele foi até o seu senhor, falou com o seu senhor entendeu a situação e falou assim: poxa, então vai, né? Vou mandar carta lá pro rei de Israel e o rei de Israel ele vai poder te ajudar. E aí ele mandou carta, mandou ciclos de ouro, vestes festivais, mandou várias coisas, né, de presente para o rei de Israel. E quando chega lá Naamã diante do rei de Israel, o rei de Israel fica desnorteado e fala assim: poxa, eu não sou Deus para poder curar esse homem. Por que mandam para mim? Ele vai lá e rasga suas vestes e tudo mais. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Eliseu, ele vê a situação do rei e fala assim: oh, não precisa rasgar suas vestes não, fala para ele vir até mim, né, que eu vou saber como orientá-lo, e ele saberá que há profeta em Israel, né? E aí Naamã veio até Eliseu, e vocês sabem o restante da história. Para quem não sabe, né, Eliseu orienta Naamã a entrar 7 vezes dentro do rio, né? Aqui no versículo 10, né? Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai lá, bate 7 vezes no rio Jordão. Aquela parte do rio Jordão era um rio muito impuro, era um rio sujo, né? E Naamã fica até um pouco assim: poxa, eu pensei que ele ia mandar eu me lavar, ou impor as mãos sobre mim, me curar, e pensei que ele ia pedir para eu me lavar no rio limpo, pelo menos, né? Mas aí os seus amigos falaram assim: não, obedece, né? Eu acho que seria bom. E ele foi lá e realmente foi curado da lepra. Bom, essa é a história. Mas o que lição essa história traz para nós? Primeiro, que havia uma menina que acreditava em Deus. E que ela acreditava tanto em Deus e nos profetas de Deus, que ela fala para sua senhora: olha, eu tenho certeza, tenho certeza que se o meu senhor estivesse lá, ele seria curado pelo profeta. Talvez ela não tivesse o conhecimento amplo de que realmente quem opera a cura é Deus, mas ela sabia que os profetas falavam em nome de Deus. Então, na ideia dela, no pensamento dela, olha, manda para o profeta, porque o profeta é a voz de Deus e ele com certeza será curado. Em contrapartida, nós estamos diante de uma menina, de uma jovem que está como escrava, que acreditava que existia um Deus e existia um profeta. Em contrapartida, quando ele chega diante do rei de Israel, o rei fala: poxa, como assim me mandam um rapaz? Eu não sou Deus, como assim? Olha só, irmãos, uma menina, ela sabia que Deus poderia operar um milagre. Uma menina que de repente não tinha nenhum tipo de conhecimento ou nenhum tipo de estudo. Ao contrário do rei, que deveria ser uma pessoa com uma postura de conhecedor da história de Deus, dos profetas que haviam lá. Inclusive ele conhecia o profeta Eliseu, né? Ele deveria saber que realmente Deus poderia curar a lepra de Naamã. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Às vezes nós achamos que nós não temos conhecimento, que nosso conhecimento é um pouco precário, e às vezes não sabemos nem falar direito. E muitas vezes essa falta de conhecimento, essa falta de preparo nossa, nos impede de, às vezes, abrir a nossa boca e falar algo que possa ser abençoador para as pessoas. Nós ficamos tímidos. Essa menina, ela não ficou tímida. Não se sabe o nome dessa menina, nem muito menos a idade, só sabe que ela é uma menina. E ela teve a ousadia de acreditar que se aquele homem se apresentasse diante daquele que representava Deus naquele momento aqui na terra, que era o profeta, ele seria curado. Em contrapartida, irmãos, nós vemos muitos medalhões, pessoas que se acham com título de sabichões, né? Aqueles que sabem tudo, que sabem todas as coisas, mas não têm a fé dessa menina. Talvez você esteja se identificando com essa menina. Talvez você fale assim: poxa,
Eu não tenho tanto conhecimento, às vezes eu não sei nem orar direito, eu não sei nem pregar direito, mas eu creio que existe um Deus. E se você crê que existe um Deus poderoso, um Deus salvador, um Deus criador de todas as coisas, um Deus que cura, que restaura, não se intimide. Deixe Deus usar a sua vida. Deixe Deus fazer com que você possa alimentar a fé em outras pessoas. É o que essa menina fez. Essa doença era uma doença incurável e essa menina deu a essa pessoa, a Naamã, a oportunidade de se curar. Então, irmãos, não permita que o inimigo coloque no seu coração que você não é capaz. Você é capaz, você é uma pessoa abençoada e pode ser usada por Deus para abençoar pessoas também. Não se intimide, tenha certeza, tenha fé e abençoe pessoas. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estarmos aqui nessa noite. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, venha cuidar de nós, ó Pai, cuidar, ó Pai, de cada um de nós, nos dando, ó Pai, sabedoria e conhecimento da Tua Palavra. Acima de tudo isso, ó Pai, também pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, venha, Deus, aos nossos corações, fazer com que nós possamos ter a certeza daquilo que nós cremos, ó Pai, porque sabemos em quem temos crido. E por isso, ó Deus, que essa fé, ó Pai, que nos move, possa ser abençoadora, ó Pai, para as pessoas que nos ouvem, as pessoas que nos escutam, as pessoas que nos conhecem, para que nós possamos levar palavras de ânimo, palavras de restauração, palavras de cura, palavras de transformação, ó Pai. Porque esse é o evangelho do Teu reino, ó Deus. Esteja abençoando cada um que ouviu essa mensagem hoje, esteja encorajando a cada um, ó Pai, a ser um profeta do Senhor, ó Pai, a ser, ó Pai, um representante do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus os abençoe, fiquem com Deus e até a próxima mensagem de esperança, se Deus assim nos permitir. Abraço.